Penso que vocês em casa já perceberam que o jornalismo não quer que as pessoas pensem que é boa ideia ser feito um referendo sobre imigração. E portanto, desde que o Chega apareceu com esta ideia assim do nada, o jornalismo tem cavalgado imenso para tornar esta ideia absurda, ou inconstitucional, ou ilegal, ou radicalmente da extrema-direita, ou assim, ou assado. As desculpas são ao pontapé, escolham, existe catálogo de desculpas. E hoje vamos falar de mais um momento deplorável de jornalismo, se é que podemos chamar jornalismo àquilo. E foi, obviamente, o espaço de comentário de Miguel Sousa Tavares, na CNN, com Sandra Felgueiras. Primeiro vamos ver a pergunta de Sandra Felgueiras. André Ventura tirou mais uma ideia da cartola, diz que dará uma grande ajuda ao governo se houver um referendo à imigração. Parece que esta ideia é constitucional, exatamente, é constitucional e, por outro lado, politicamente aceitável? Bom, depois de ter ouvido Sandra Felgueiras a fazer esta pergunta, eu queria deixar aqui um recado àqueles que são de direita e que endeusaram, de certa forma, esta jornalista por causa do caso das gêmeas luso-brasileiras. Sandra Felgueiras não é melhor do que ninguém e muito menos é de direita. E ainda tem mais uma questão, não existe o mínimo de respeito de Sandra Felgueiras pelo trabalho político do partido Chega. Porquê? Porque foi o único partido que não deixou morrer o assunto de uma grande investigação dela que quiseram silenciá-la. Portanto, ela aqui devia um pouco mais de respeito ao partido Chega. Mas da forma como ela fez a pergunta, nota-se perfeitamente que ela está alinhada com aquilo que são os parâmetros do jornalismo de hoje em dia. Bom, primeiro vamos falar da chantagem dele, ou da proposta indecente de André Ventura. Segundo, o Chega aparece aqui a encostar-se à extrema-direita, a extrema-direita nazi e neofascista, o neonazi e fascista do 1143 e do Reconquista, e a tentar imitar os movimentos de Espanha e de Inglaterra. Bom, eu acho que já estamos habituados que Miguel Sousa Tavares não gosta do Chega, já sabemos isso. Portanto, todos os comentários que ele vai fazer não são honestos intelectualmente, ele não consegue fazê-lo. Mas agora, utilizar os argumentos da extrema-esquerda, aquela esquerda mais radical, de dizer que o Chega está encostado aos neofascistas, ou neonazis, ao grupo 1143, ao grupo não sei das quantas, e dizer que é de extrema direita, isto é discurso de Bloco de Esquerda ou de Partido Livre. Aqui Miguel Sousa Tavares bastante desesperado para assustar as pessoas lá em casa. Só que eu acho que esta gentalha ainda não percebeu uma coisa, isso já não está a começar a colar muito bem. Todos os imigrantes que estão em Portugal estão legais, entraram legalmente, não entraram nem em assalto nem em barcos, como em Inglaterra e em Espanha. Vieram pelos mecanismos legais e com o atual governo deixaram até de poder vir através de uma manifestação de interesse. Portanto, as fronteiras não estão escancaradas, como ele diz. As propostas de referendo do Chega, que eu tenho dúvidas que passem pelo crivo do Presidente e do Tribunal Constitucional, as perguntas que ele quer fazer, parecem primeiro que ninguém que votar no referendo votará informado, suficientemente informado, compreenderá o que está ali. Para mim, este segundo argumento foi o mais desonesto intelectualmente e, para mim, até de má fé. Miguel Sousa Tavares assume que toda a imigração é legal em Portugal, ao contrário da Espanha ou algo assim no género, que tem rotas ilegais. Ele não pode dizer isto, porque ele desinformou as pessoas lá em casa e mentiu para as pessoas lá em casa, ainda por cima, na cara da jornalista Sandra Felgueiras, que tanto tem lutado pela verdade, não é verdade? Porque bastam 5 minutos de pesquisa no Google, não é preciso ir mais fundo ou ser muito mais inteligente, para encontrar dezenas de artigos que desmentem isto que foi dito. Eu, por exemplo, vou dar o artigo de 2020 do Observador, onde diz: investigação do CEF descobre rota de imigração ilegal de Marrocos para Portugal. Este é um artigo de exemplo no universo de vários exemplos. Portanto, isto é o mais insólito que existe, que é assumir que toda a imigração é legal em Portugal. Ainda por cima, utilizar a questão da manifestação de interesse que só entrou há cerca de 2 meses em vigor e que nada afeta aquilo que já está em Portugal, que são mais de 1 milhão. Portanto, aqui o jornalismo completamente desesperado a utilizar estes comentadores todos intelectuais que, no fundo, o desespero nem os deixa pensar nas porcarias que eles dizem. Mas ainda estás a colocar a hipótese de que o referendo possa avançar, porque o que se ia perguntar tem alguma hipótese de avançar? Eu espero que não, acho que ainda não endoidecemos. Agora, para honestidade, para ser sério, devia haver essa pergunta complementar para quem dissesse que sim. Mas há uma pergunta que vocês não puseram aqui no jornal, não a rolaram, mas que eu já vi na imprensa, que ele quer fazer, que é que os imigrantes só possam beneficiar de benefícios da Segurança Social depois de 5 anos de descontos. Essa pergunta, essa hipótese é infame. Isso é um roubo.
O que ele quer é que os trabalhadores estrangeiros, que neste momento são 550 mil em Portugal, venham trabalhar, passem 5 anos a descontar para a Segurança Social sem benefícios nenhuns. Isto é um roubo. Pura e simplesmente é um roubo. E por fim, esta parte para mim é das mais nojentas de toda a entrevista. A primeira questão é que Sandra Felgueiras, no fundo, nem quer pensar na possibilidade das pessoas irem votar no referendo. Vejam só ao ponto que chega. Uma jornalista contra a liberdade de opinião de um povo. Vejam só ao ponto que chega. Ainda por cima, Sandra Felgueiras, tão endeusada que foi por causa das investigações que faz. E a segunda parte foi a desinformação que Miguel Sousa Tavares fez sobre esta questão do Chega, dos descontos dos 5 anos. Ainda ontem, dia 22 de agosto, André Ventura esteve na CNN, no mesmo canal, a explicar como é que era esta questão. E não é absolutamente nada disto que Miguel Sousa Tavares disse. Primeiro, André Ventura está aberto a uma discussão. Pode ser 5 anos, como pode ser 3. Segundo, há a possibilidade de manobra de acesso à saúde e ao subsídio de desemprego estarem disponíveis. E, por fim, o que André Ventura não quer é que alguém que chega aqui, que nunca esteve aqui, nunca trabalhou, nem sabe falar a língua, não tem familiares, não tem absolutamente ligação nenhuma com o país, comece a usufruir de imediato dos subsídios da Segurança Social, como o RSI. E aquilo que foi dito aqui foi totalmente diferente. As pessoas lá em casa ficaram com uma percepção completamente diferente. Agora digam-me vocês aí, vocês acham que as pessoas, ao ouvirem estes comentários, que não estejam informadas, como é que elas vão agir e como é que elas vão pensar sobre as propostas do Partido Chega? É impossível gostar de André Ventura, é impossível gostar do Chega, é impossível abrir a mente para ouvir as ideias do partido, porque as pessoas, à partida, já são manipuladas para detestar, já são manipuladas para não ouvir, para não gostar, para rejeitarem completamente estas políticas. A partir do momento que os poderosos perceberam que usar o jornalismo era controlar a opinião pública, acabou o jornalismo na Europa e talvez no planeta. Porque hoje, para mim, na minha opinião, o jornalismo é talvez o maior inimigo da sociedade, neste caso da portuguesa. Mas deixem aí nos comentários a vossa opinião sobre tudo isto. Se for possível, deixem um gosto, partilhem nas redes sociais e até à próxima.